Alvíceras, alvíceras. Mais uma aula do nosso curso de gramática. Hoje continuamos a ver a gramática pedagógica do português brasileiro de Marcos Banho. Hoje no módulo 3, capítulo 3, de língua materna à língua paterna, do vernáculo à normatização. Veja que Marcos Banho comete aí um erro, o erro quanto ao uso do acento grave indicador de crase. Veja, do vernáculo à normatização, Marcos Banho, vamos usar assim a palavra para que todo mundo entenda, craseia corretamente, colocando ali o acento no A antes de normatização. Ele escreve do vernáculo à normatização. Porém, antes disto, no texto com fonte maior, de língua materna à língua paterna, falta ali ao A o acento indicador de crase. Então, detalhezinho aí para mostrar a vocês que não é tão incomum assim nas gramáticas ocorrerem erros de ortografia e até outros. Já peguei erros de ortografia na gramática do Bechara, porque, meu irmão, você vai escrever, você vai errar. Não importa, pode ser o Evanildo Bechara, pode ser o que você quiser, pode ser o Marcos Banho. Vai errar. Por mais que você revise o texto, ainda assim, um errinho ou outro sempre passa. Então, veja aqui, ele vem trazer os conceitos de língua materna e língua paterna. A língua materna todo mundo já sabe, é a língua que nós falamos desde que nascemos. Agora, o linguista Bernard Cerquilini, em 2 de seus livros sobre a história do francês, ele emprega essa expressão para se referir à expressão língua paterna, para se referir ao produto das políticas de normatização que incidem sobre as línguas das sociedades grafocêntricas, como as europeias. Então, veja, sociedades grafocêntricas, ou seja, aquelas que têm a escrita como sendo o centro, né? Ou seja, algo muito importante. Então, língua paterna para se referir ao produto das políticas de normatização. Ou seja, aquela figura ruim do pai, né? Aquela figura freudiana, paterna do pai, o Bernard Cerquilini atribuirá a política de normatização das sociedades grafocêntricas, ou seja, essa perseguição, essa opressão, melhor dizendo, linguística impetrada pela normatização nestas sociedades, será chamada pelo Bernard Cerquilini de língua paterna. Ou seja, o pai, aquele que traumatiza o filho, aquele pai ruim e tal. Na página seguinte, nós vemos ali, quando na história de cada sociedade uma determinada língua, ou mais precisamente uma das variedades dessa língua, é alçada à condição de língua oficial, ocorre uma importante metamorfose. A língua materna se torna língua paterna, transformada em padrão do latim patrono, onde está presente a raiz pater ou pater, que significa pai, mesmo vocábulo do qual procedem patrão e patrono. Então veja que, como derivadas dessa raiz pater, que significa pai em latim, palavras da língua portuguesa com conotação ruim são trazidas à baila, né? Então veja, patrão, né, ali na filosofia, vamos chamar de filosofia, até para elogiar o pensamento marxista, mas vamos deixar por enquanto, a filosofia marxista, veja como a filosofia marxista vai entender a palavra patrão, o conceito de patrão como algo ruim, como algo realmente nefasto, né? Criminoso, monstruoso, patrão, um empresário. Dali vem
essa coisa, esse maniqueísmo, essa briga do patrão ou do empresário contra o proletariado, o operariado, né? Ou seja, o empregado, o colaborador. Então, também, veja, o padrão, essa palavra padrão, vem dessa palavra pater, ou seja, pai. Então, aquilo que é padrão é aquilo que tem a ver com o pai, ou seja, genealogicamente falando, ou como também do ponto de vista da hierarquia. Então, veja, aquilo que é padrão é aquilo que nasce de uma hierarquia, é aquilo que é fruto de uma ordem, é aquilo que é fruto de uma imposição de alguém mais forte, ou seja, do pai ou do patrão, que é um grande pai. Patrão, inclusive, é aumentativo de pater, de pai, né? Só que, claro, na versão do latim para o português. Então, veja, ele vai, Marcos Banho, colocar toda essa argumentação aqui muito sutil para mostrar de forma inteligente para você que o padrão que aí está, ou seja, qual é o padrão? Qual é o padrão que aí está? É o padrão do ensino da gramática tradicional. É ou não é? Da gramática normativa tradicional? É. Então, ele vai colocar esse padrão que está aí nas escolas, na mídia, nos jornais, nas provas, não é isso? De concurso público. Ele vai colocar esse padrão como sendo algo que é caudatário, que é herdeiro desse pai ruim, que é justamente essa língua que é institucionalizada a forceps, que é normalizada, ou seja, tornada normal e comum por força de lei ou decreto ou por força dos mais fortes, pela imposição. Então ele vai chamar isso de língua paterna, no sentido ruim da palavra paterna. É a língua patrocinada, veja, patrocinada, olha novamente aí a palavra pater, latim, né, pater. É a língua patrocinada pelo Estado e irradiando-se dele a língua da escola. Ou seja, ele vai dizer que a língua da escola, ou seja, aquela que ensina gramática normativa tradicional, é a língua imposta a ela pelo Estado. E isso explica o choque de muitas pessoas, especialmente os falantes de variedades linguísticas estigmatizadas, experimentam ao tomar contato pela primeira vez com uma língua que, em boa medida, além de estranha, é quase estrangeira. A língua paterna é essencialmente escrita, ortografizada, normatizada. A língua paterna é a língua da lei, sempre associada à figura do pai, inclusive nos postulados da psicanálise freudiana. A língua materna, língua de mulher, sofre na maioria das sociedades as mesmas depreciações dedicadas ao gênero feminino. É o lugar do erro, do desvio, do frágil, do pouco confiável, do instável, do inconvenientemente sensível e sensitivo. Então veja, muito habilmente Marcos Banho vai dizer, olha, a língua materna, em oposição à língua paterna de que falamos, é aquela língua que você aprende no seio da mãe, no seio da família, ali com a sua mãe, falando com ela, vendo-a dizer, vendo-a falar, vendo-a escrever, vendo-a interagir com os outros. É a língua que você recebe ali, ontogeneticamente quase, não é isso? Ali na primeira socialização, que é com a sua mãe. É isso? A nossa primeira socialização é com a nossa mãe. Então ele vai dizer que esta língua que nós aprendemos naturalmente, ela vai ser estigmatizada, marginalizada, oprimida, não é isso? Pela língua do Estado, pela língua da escola, ou seja, pela gramática normativa tradicional. Até porque, para Marcos Banho, o papel único da gramática normativa tradicional parece ser este, de oprimir, de fazer você parecer um idiota burro que não sabe esta ou aquela palavra difícil, que não sabe escrever deste ou daquele jeito mais rebuscado, assim e assim por diante. Ao pai cabe domar e domesticar esse idioma errático, conferindo-lhe regras, regimentos, registros,
regências, regulamentos, palavras todas derivadas de rex, regis, rei, assim como recto, direção, correção, régua. É a língua do direito, de recto, ou seja, também tem a palavra rex. O direito é o que está reto, né? Essa palavra rex significa rei, aquilo que é correto, aquilo que é recto, aquilo que foi erigido, olha novamente aí o radical, como lei linguística. Então, todas as palavras que possuem rei no radical, ou seja, algo que é imperativo, algo que é mandatório, algo que é real, algo que é melhor, é real, é do rei. Então, daí o radical rex ou regis. Por isso as palavras recto, direção, correção, régua, direito, erigido. A língua paterna é a língua da ereção. Veja novamente a palavra rei. A língua paterna é a língua da ereção, a língua do rei, pai da nação, símbolo do Estado. Sobre essa raiz e seus derivados, ver o parágrafo, a página 283. Muito bem, interessantíssimo. Aí na página seguinte, página 101, vemos... Aliás, volta um pouquinho na página 100, no finalzinho diz assim: as sociedades que são fortemente letradas, isto é, em que a cultura escrita é onipresente e supervalorizada, são também aquelas que ostentam instituições com grande poder centrípeto sobre as forças de mudança da língua. Ou seja, eu vou reler: as sociedades que são fortemente letradas, ou seja, como o Brasil e mais ainda países de primeiro mundo, com uma cultura escrita, não é isso? Na qual esta cultura escrita é onipresente e supervalorizada, são também aquelas que ostentam instituições com grande poder centrípeto sobre as forças de mudança da língua. O linguista canadense Paquette explica de que maneira a normatização da língua se associou estreitamente à normatização jurídica durante o período da história europeia em que os Estados nacionais se fortaleceram e se sentiu a necessidade de todo um corpo de instituições e de funcionários capazes de elaborar normas, regulamentos e leis, processo que exigiu simultaneamente a uniformização das ortografias e a padronização das regras gramaticais. Então veja, esse linguista vai dizer como a normatização da língua foi produto da anterior normatização jurídica, que por sua vez foi também produto da anterior normatização, não diria, mas da anterior vamos chamar de sobrepujamento político de alguma força superior, ou seja, alguma força superior, alguma força político-econômica majoritária toma o poder de maneira absolutista, ou quase isso, ditatorial, etc. E aí então, tendo um poder exacerbadamente canalizado em si, centralizado, vai ter as condições de normatizar o direito, as leis, com maior velocidade, maior poderio, de maneira que a normatização jurídica será apenas uma das obras desse poder absoluto. Outra das obras será também a normatização da língua. E eu diria até mais do que Marcos Banho. Também seria a normatização ou a gabaritização da cultura, ou seja, fazer ou criar uma cultura com objetivos específicos, ou ainda, melhor dizendo, permitir somente, filtrar somente aquelas culturas, aqueles produtos culturais que se adequam às diretrizes, enfim, aos objetivos daquele poder político-econômico dominante. Foi assim aqui no Brasil, com a ditadura, onde você tinha a lei da censura. É assim hoje no Brasil, mais ainda, onde você tem a ditadura cultural
não é isso? Do poder de esquerda, do poder sociocomunista, já entranhado até no Supremo Tribunal Federal. Então, só pode aquilo que é do agrado dessa mentalidade marxista, né? Que está assim, tomando a nossa cultura como um câncer toma um corpo. Não é por mera coincidência, então, que também neste período tenham sido escritas as primeiras gramáticas normativas das línguas europeias. Esse vínculo estreito entre escrita e direito é o que explica por que as gramáticas normativas se apresentam até os nossos dias sob a forma de um verdadeiro código de direito, com a regra, os parágrafos, os artigos, as exceções quanto aos exemplos tirados dos autores, segundo Paquette, é porque elas têm mais ou menos uma função análoga à da jurisprudência. Pausa para comentário. Veja, não é bem assim do jeito que Marcos Banho está falando. Ele está dizendo que é do século XIV até o século XVI que surgem as primeiras gramáticas. Mentira! As primeiras gramáticas normativas não surgem nessa época. Tá? Agora, a maioria delas surgiu, sim, a partir dessa época. E também não foi só nessa época. A partir dessa época é uma coisa. Dentro desse arco temporal é outra coisa. E outra, até mesmo aquelas gramáticas que surgiram a partir dessa época, ou nessa época, se preferir, elas só trouxeram 80%, 90% do que já existia lá na Grécia, desde a Grécia Antiga, né, com os primeiros gramáticos. Tá ok? Não tem grandes assim, diferenças, não. Agora, há capítulos, há passagens da gramática, né? há contribuições da gramática que, sim, são fruto de normatização e de uma normatização que serviu a interesses do governo, como, por exemplo, a ortografia. Sem dúvida nenhuma, a ortografia é o capítulo mais político da gramática normativa, mais artificial, né? A masculinidade da língua padronizada é explicada no célebre Introito da Gramática de João de Barros, em que o autor escreve que os antigos definiram a palavra gramática como um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade dos barões doutos. Barões é outra forma de varões, ou seja, homens, pois são eles, e jamais as mulheres, os conhecedores e praticantes do modo certo e justo de falar e escrever. Mas na época, realmente, as mulheres não tinham estudo. Logo, elas não tinham a capacidade de elaborar obras literárias, pois não sabiam, infelizmente, não sabiam ler e escrever quase nenhuma delas. Então, mas isso aí é um problema, isso é um problema. Agora, dizer que o João de Barros estava errado ao dizer isso, não estava. Ele ia dizer o quê? Um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade das mulheres? Não, porque na época dele, infelizmente, as mulheres eram inferiores do ponto de vista da produtividade cultural, não do ponto de vista humano. Enquanto escrevo, janeiro de 2011, vai dizer o autor, acaba de assumir a presidência da República a primeira mulher brasileira a ocupar esse cargo, Dilma Rousseff. A grande mídia, sempre vinculada aos interesses das minorias dominantes, se recusa a chamá-la de presidenta, muito embora ela própria faça questão de deixar bem marcada a singularidade histórica de seu mandato, chamando a si mesma de presidenta. E muito embora a palavra esteja devidamente registrada nas gramáticas normativas e nos dicionários. É a reação dos defensores da língua paterna, ainda atônitos com a visão de uma mulher no cargo mais alto do país. A língua paterna se ergue como patrimônio a ser preservado. Vem devidamente codificada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. É a norma padrão. Veja, padrão, novamente, tem a ver com pater, a norma pai, identificada com a pátria. A língua materna vive à margem da lei, no interior das casas, não deve sair do gineceu. No entanto, é nesse mundo desprezado, ou alvo de paternalismo condescendente, que pulsa a força vital da língua, seus processos de mudança, suas metáforas, sua interminável poética. É nele que vamos conhecer não mais a língua do Estado, porém o real estado da língua, o vernáculo.